Nós estamos contentes de estar aqui com vocês e queremos saudar Padre Pedro, especialmente, nosso amigo de antigamente, desde o começo do movimento Pólen, e queremos saudar todos os casais que estão fazendo este retiro e com os quais nós temos o prazer de conversar hoje. Eu sou a Mafalda do Álbio. Acho bom. E nós já temos filhos no Pólen, conhecemos o Pólen e amamos o Pólen também. Nós somos casados há 62 anos e meio e temos uma vida feliz, com altos e baixos, como todo mundo tem. E queremos dizer para vocês que o que nós temos de mais de 60 anos de casados não foi assim, sem mais nem menos. Nós tivemos, como a gente falou, altos e baixos na nossa vida, mas nós fizemos uma coisa que acho que é muito importante para o casamento. Nós nos preparamos para o nosso casamento, com leituras, com bastante oração. Naquela época não tinha curso de noivos, mas a gente até participou de um retiro com o Monsenhor Bianchini, no Morro das Pedras, em que ele justamente fez uma boa preparação para casais que estavam lá. Nós éramos um grupo de jovens que estávamos lá. A gente, quando fala em casamento, se um casamento é feliz, é fácil ser feliz, eu acho que não é fácil, mas também não é difícil. Acho que tudo depende do casal. O casal tem que se amar e também é muito importante que eles amem e confiem em Deus. Vocês que estão no movimento Pólen, um aspecto da mística do Pólen é confiar na divina providência. Foi o que nós fizemos, desejamos pelo menos fazer, não fizemos 100%, porque ninguém acerta 100%, mas nós fizemos uma boa porcentagem de entrega para Deus. Fizemos a nossa parte, mas não tínhamos assim de receio que não ia dar certo. Não, nós nos colocamos nas mãos de Deus e viesse o que viesse. E realmente veio, Deus nos ajudou, a Divina Providência nos ajudou, e foi muito importante que eu e o Albi fizemos isso junto, né? Aquela frase, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que o resto vos será dado por acréscimo. Nós podemos dizer para vocês que nós nem buscamos tanto assim Deus e o seu reino e a sua justiça em relação a tudo que Ele nos deu. Se a gente esperasse alguma coisa, a gente esperava que Deus estaria conosco. Até porque nós decidimos que Jesus seria o nosso companheiro no nosso casamento. E eu acho assim que foi o nosso companheiro de jornada de muita misericórdia conosco, de muita ajuda para nós, e por isso nós chegamos aos 62 e mais de casamento, sem nenhum arrependimento, sem nenhum lamento, sem nada de culpar, de denunciar um ao outro e culpar o outro. Nós não temos culpas, né? Cada um tentou fazer o que podia e o que devia. E um ajudou ao outro nessa jornada em que o nosso companheiro de jornada foi Jesus Cristo, e nele toda a divina providência. A Mafalda falou que naquele tempo não havia cursos de noivos. E a literatura sobre casamento, noivado, também não era tão profusa como é hoje em dia. Mas nós tivemos a sorte, nem me lembro como é que aquilo veio dar às nossas mãos, de ler... Eu comprei. A dona Mafalda comprou um livro... Na livraria Gira, em São Paulo. Um livro chamado O Mistério do Amor. Foi escrito por um bispo de Nova York, muito famoso na sua época, tinha um programa de rádio que era o programa mais visto no mundo, Dom Fulton Sheen. E ele escreveu esse livro que tem um título, na realidade o título em inglês é mais interessante do que em português. Em português é O Mistério do Amor. Em inglês era
3 para casar. Então eu imagino que muita gente que olhou numa livraria aquele título, 3 para casar, opa, esse eu quero ver como é que é. E comprou o livro pensando em outra coisa. O 3 do Dom Fulton Sheen era o noivo, a noiva e Jesus. 3 para casar. Ele dizia, levem vocês Jesus para o casamento, que o casamento vai dar certo. E aí, lendo aquele livro do Fulton Sheen, que eu e a Mafalda lemos juntos, enquanto éramos namorados e noivos, nós descobrimos outros livros dele. Tem não me lembro bem exatamente do livro, mas tem um de livro que ele diz, lá pela frente, ele diz que os católicos são uma raça de gente interessante. Eles cansam de ouvir praticamente todo ano, ou pelo menos hoje em dia, de 3 em 3 anos, que tem ano A, ano B, ano C, aquele trecho em que Jesus disse, olhai os lírios do campo, que não semeiam nem colhem, e se vestem com mais fulgor do que o rei Salomão. Olhai as aves do céu que não semeiam nem colhem, e no entanto o vosso Pai dos Celestes alimenta. Vocês valem muito mais do que pardais ou do que flores, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Como eu e a Mafalda não tínhamos nada a perder, porque nós, no dizer da avó Lolita, né, a mãe da Mafalda, né, nós íamos casar com uma mão atrás e outra na frente. A Mafalda era professora, imagine o quanto ganhava a professora, né? E eu era um funcionário de baixa categoria da Assembleia Legislativa. Aí, achamos que dava para viver, casamos, resolvemos levar Deus para o nosso casamento, buscá-lo em primeiro lugar. E deu certo. O que ele nos deu em troca, meu Deus do céu, eu sempre digo, a Mafalda não gosta muito que eu diga isso. Mas nós já viajamos para a terra de Jesus, Nazaré. A Mafalda já tomou banho no mar da Galileia. Isso não é para qualquer um, não é, Mafalda? Então, Jesus nos deu muito mais do que nós pedimos, né? E está falando em termos materiais, né? De passeios e coisa e tal. Não, tudo na nossa vida. Não faltaram espinhos. Não faltaram dificuldades, Não faltaram dificuldades, né? Mas nós as superamos todas sabendo que não era nenhum bicho de 7 cabeças, né? Porque Deus, Ele está interessado que dê certo o nosso casamento. Ele nos abençoa no dia do casamento e Ele tem interesse que dê certo e que nós tenhamos filhos e que todos nós sejamos uma família a louvá-lo e um dia todos estarmos no céu. Isso é verdade. Então, meus queridos casais, vocês são abençoados porque recebem a graça, como nós também recebemos, e de irmos ao encontro de Deus juntos. Um companhia do outro. É Ele que nos chama. Nós vamos porque Deus nos chama. Ele providencia, Ele nos dá as oportunidades, Ele ilumina os nossos caminhos e faz isso para todo casal que confia nele. Deus não nega o que a gente precisa. Os casais do pólen são chamados, como todos os casais, mas especialmente os do pólen, são chamados ao crescimento e ao aperfeiçoamento. Deus não vos quer nem relaxados, nem medíocres, nem longe dele. Mas é porque já está, porque está no movimento, porque ela foi, porque ela quis, porque a tia pediu, porque é interessante. Não, nada disso. Vocês estão porque Deus quer que vocês sejam quase perfeitos, né? Porque ninguém chega à perfeição. Mas o próprio Deus diz, né? Jesus disse, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Então nós somos chamados à perfeição. Ele nos quer santos, nada menos do que isso. E conta com vocês dentro da multidão de casais que faz a mesma coisa. Nós estávamos dizendo que o casal deve levar Jesus para o casamento. Você lembra aquele trecho do Evangelho em que os apóstolos estavam na barca com Jesus dormindo lá debaixo da proa,
e de repente se armou uma bruta de uma tempestade. E os apóstolos ficaram apavorados, e foram lá acordar Jesus, olha, salva-nos que perecemos. Quer dizer, faltou fé, né? Porque se ele podia imaginar, olha, Jesus está aí dormindo, é porque nós não precisamos nos preocupar. É o que o casal deve fazer na sua vida de casal. Se pensar, se Jesus está conosco, claro, não é se atirar nas cordas, né? Tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte, mas sabendo que o tempo todo que Jesus está lá para nos ajudar, se o barco começar a sofobrar. Então, se a coisa, né, ficar ruim durante o casamento, né, e há, sempre vai haver, né, problemas, né, fazer como os apóstolos, gritar com Jesus, salva-nos que perecemos, e ele vai ajudar. Dona Mafalda, tem mais alguma coisa que tem para dizer? Então, né, como a gente falou, é importante para o casal confiar que a divina providência quer isso para nós. Então, se a divina providência quer que nós possamos ajudar a povoar o mundo e a levar ao mundo o bem e espalhar o bem, ele vai nos ajudar. Eu quero dizer para vocês que na nossa vida de casal, né, nós, como já falamos aqui, nós colocamos bastante a carga na divina providência. Esse Jesus que nós levamos para casar, para viver na nossa casa e com o nosso casamento, nos ajudou muito. E nós precisávamos de ajuda, porque, como o Albo já falou, minha mãe achava que a gente estava casando com a mão na frente e outra atrás, não tínhamos nada, não tínhamos mesmo, né? Eu não tive enxoval, aliás, porque minha mãe era contra o meu casamento com o Álbio e não me deu enxoval. O enxoval que eu ganhei da minha mãe foi 2 lençóis de baixo, 2 lençóis de cima e 4 fronhas, só. Nem o meu vestido de casamento. Mas é bom dizer que ao longo do tempo a minha sogra, eu até no fim brincava com ela, eu disse, vó Lolita, fala a verdade, o genro que a senhora mais gosta sou eu, não é? Eu era o único, né? Era o único genro. Mas ela ficou muito minha amiga e nós ficamos muitos amigos. Oh, não, e ela sempre dizia assim, ai, como o homem gosta de ti, ai, como ele faz tudo para ti. Ela reconheceu também, né? Mas eu quero dizer para vocês que quando nós casamos, realmente nós alugamos uma casa pobrezinha, que era o que nós podíamos pagar o aluguel. Então era uma casa que a cozinha, por exemplo, não tinha forro, era direto a telha. O fogão não tinha porta. O fogão não tinha porta e não era fogão a gás, nem pensar. Era fogão a lenha e daqueles feitos que o pedreiro faz na cozinha, grudado assim quase na parede. E ele era comprido. Eu me lembro que depois eu estava grávida da Isabel Cristina e era difícil porque com a minha barriga eu não alcançava quase, era tão longe o buraco da chapa para botar a panela que eu quase não podia alcançar. E também não tínhamos quase móveis. O banheiro, nós quando fomos para lá não tinha chuveiro. Então a gente pediu e o dono da casa fez um puxadinho assim na cozinha. E eu comprei plástico e preguei com taxinhas sobre a madeira, porque ele fez de madeira, e para não apodrecer a madeira. E a patente, nós não tínhamos, a patente era aquelas de casinha de madeira com buraco lá dentro, lá no fundo do quintal, bem no fundo do quintal. E como era longe, o homem puxou botou uma lâmpada lá dentro, porque ele inclusive gostava de ler no banheiro. Meu lugar predileto de leitura. Então, eu quero dizer que, além disso, depois, né, nós casamos em novembro, eu engravidei da Isabel em janeiro, comecei a ter um pouco de enjoo, aqueles negócios de gravidez e tal, e aí o médico receitou uma injeção, o homem estava fazendo curso de farmácia, e então ele aprendeu a dar injeção em mim. Uma vez entortou, parecia ser um poste, a agulha no meu braço. Mas isso aí são brincadeiras da vida, que a vida faz com a gente, né? Mas quando eu disse para minha mãe que eu estava grávida, ela disse, vocês são loucos, vocês são pobres igual rato, como é que vão ter um filho?
e vão sustentar, e se tu ficar doente? Aí eu disse, mãe, eu não vou ficar doente, a gravidez não é doença, por que que eu vou ficar doente? Então a gente, sabe, sempre dizia, Deus vai dar um jeito, e Deus deu um jeito, né? Eu até aprendi a fazer crochê, porque aí a minha sogra mandou então, já começou a mandar um enxovalzinho pro neném e tal, e eu também queria fazer, mas a minha sogra já mandou tudo assim com um crochêzinho ao redor, biquinho de crochê. Eu não sabia fazer, então eu peguei um daqueles panos que a minha sogra fez, desmanchei o último nozinho e eu aprendi o crochê de trás para frente, porque eu fui puxando os nozinhos, né, para ir descobrir como é que se fazia crochê. Para falar disso, hoje tem um nome bonito, engenharia reversa. É de baixo para cima, para foi assim, ver como é que é feito. Foi assim que eu aprendi. Então, como a gente estava falando, nós não tivemos facilidades demais na nossa vida, mas era aquilo que nós precisávamos. Não passamos fome, nunca deixamos de comprar remédio se precisasse, e tínhamos o nosso trabalho, tínhamos o nosso amor, claro, e os filhos chegando, como eu disse, um atrás do outro. Sempre deixamos por conta de Deus. Às vezes eu escuto as pessoas planejando tantos filhos, nós deixamos por conta de Deus. E assim levamos e deu tudo certo. Claro que tivemos também problemas, né? Porque quando eu falo assim, os filhos, né? Entre as nossas duas primeiras filhas, aí eu tive uma gravidez que eu nem sabia, né? Tive um aborto espontâneo de uma gravidez de menos de 20 dias e que me incomodou muito, eu fiquei bastante doente por causa desse aborto, fiquei muito fraca, tive uma porção de problemas, né? Mas depois ainda tivemos mais 2 meninos e ainda mais uma menina, que também, quando ela estava com 3 meses, de noite, num dia de noite ela estava ótima e no outro dia de manhã ela morreu. Não foi muito fácil, de repente a morte também nos tocou, mas foi o momento, né, de chorar para Jesus, né? Dentro do barco era uma tempestade, foi uma tempestade. Como também as doenças de criança que todas tiveram, as 2 nossas meninas primeiras tiveram ao mesmo tempo sarampo e cachumba. Não foi fácil, né? E as nossas férias, em cada férias tinha algum dos filhos que não podia ir no mar porque estava ou pé no gesso, ou perna no gesso, ou braço no gesso, porque eles eram muito ativos, agitados e brincavam muito, graças a Deus, né? E isso tudo fez parte. Também, Paizinho, tu podias falar justamente sobre o que de repente Deus colocou na nossa vida, fora de casa também, para a gente ajudar, para a gente agir em relação à nossa comunidade. É importante que muita gente pensa que o casamento é uma coisa assim fechada, deve ser assim, a ele e ela, tá, o pessoal de fora não tem nada a ver. Não deixa de ser verdade, mas é importante também que o casal esteja aberto para a comunidade com quem vive, para as outras pessoas. Nós, pelas tantas, arranjamos uma empregada que tinha se separado do marido, que por motivo não interessa, tinha 4 meninos, e os 3 maiores ela deixou com a mãe, mas o pequenininho, que não tinha 1 ano ainda, ela teve que trazer junto. Ela aprendeu a andar lá em casa? Trabalhou uma semana, daí foi passar o fim de semana com a mãe, quando voltou não disse que não ia dar para ficar, porque a mãe tinha ficado doente, por um motivo qualquer, a mãe não podia cuidar dos 3 meninos. Aí nós fizemos uma conversa lá em casa, eu e a Mafalda, e conversamos com os nossos filhos. Mas rezamos muito naquela noite, e no outro dia seguinte achamos que... Resolvemos mandar que ela viesse com os 4 meninos. Acho que o mais velho devia ter uns 10 anos naquele tempo, 10, 11 anos, né? Foi um período engraçadíssimo, né? Porque nós tínhamos 4, com mais 4 da empregada, 8 crianças. Eu comprava um cacho de banana, pendurava na cozinha, no dia seguinte a banana tinha desaparecido. Não, mas os nossos já eram maiorzinhos, né? O menor era o Paulo, que estava servindo o exército.
Estava servindo no exército naquela época? Foi, Meu foi Deus no... do céu, como o tempo E passa. aqui é complicado, porque foi até no dia que morreu a namorada dele, foi o enterro, que a Terezinha chegou e contou a história dela. Me Pois lembro é. bem. E depois houve um período em que a Mafalda teve um esgotamento nervoso muito sério, durante 3 anos, mais ou menos, problemas da família dela. Depois de termos perdido também a Clarice, tão novinha, com 3 meses, e a Mafalda naufragou. Não foi fácil aquele período, mas nós passamos por cima. Aí continuamos, vivemos muito bem, mais alguns anos, até que eu, um dia, indo buscar a Cláudia, que vinha de Curitiba de ônibus, lá no viaduto da BR-101, aqui em Florianópolis, eu peguei o braço da Claudinha e disse, vamos, Claudinha. No tempo que não havia 2 pistas, era uma pista só, os carros vinham um de cada lado, mas debaixo do viaduto havia 2 pistas asfaltadas. Mas chovia muito E e eu tal. fiquei Não vai contar todos os detalhes que não dá. Não vou, mas eu me dei conta, de repente pensei que era pista dupla, peguei a Clara pelo braço e disse, vamos, Claudinha, e entramos na BR-101. E fomos atropelados por uma Brasília. Eu e ela juntos fizemos 12 cirurgias Grandes, cirurgias grandes. de Isabel, que é médica, já saberia isso, né? Com anestesia geral. 12 cirurgias. Eu quebrei tudo. Menos a cabeça. Da cintura para baixo. Quebrei costelas, quebrei a bacia, perfurei o fígado, quebrei as 2 pernas. Mas a Cláudia foi pior, porque ela bateu com a cabeça em cima do Brasília. Então foi uma paulada, literalmente. Né? Nós tínhamos tudo para ter morrido, e a Mafalda seria uma viuvinha já há mais de... Não, mas eu coloquei tudo nas mãos de Deus e pedi que se fosse, né, para eles não se salvarem morrendo agora, não era para morrer agora. Coloquei bem claro para Nossa Senhora. Para mostrar que não foi, nós não tivemos um mar de rosas, né? Muito pelo contrário, nós tivemos uma vida normal de qualquer casal que passa por alto. Que pode acontecer em muitas famílias. Flores e espinhos, né? Depois disso aconteceu também que conhecemos, não vamos falar sobre tudo aqui, mas conhecemos uma moça que tinha um filho que estava no hospital infantil, cego e com câncer, para morrer. Acabou que a mãe e o filho foram lá para casa, o menino acabou se curando daquele primeiro câncer, e ficou 10 anos ainda conosco. Enquanto isso, a mãe deles, no fim, saiu e deixou as crianças para nós. Acabamos adotando 2 crianças, né, o menino doente e a irmãzinha dele, que era mais velha, e ficamos com mais 2 filhos. Nós, né, tínhamos tido, para todos os efeitos, tínhamos tido 5, perdido a Clarice, e aí adotamos mais 2 filhos. E mais tarde, depois eu li uma, né, que morreu, o menino que morreu, mas a menina ficou, e ela, por sua vez, nos deu 2 filhos, quer dizer, nos deu 2 netos, né, filhos dela, o João Henrique e a Maria Isabel, que nós criamos de meia com a nossa filha mais velha. Um pouco eles estão com ela, um pouco estão conosco, então nós estamos criando de meia. Mas já estão grandes, né? Já estão na época de faculdade. Então, tudo isso são coisas que acontecem numa família e aconteceram na nossa. Agora, a gente sempre fez questão de, na educação dos nossos filhos, ensinar o básico, que é Deus em primeiro lugar. Deus tinha que estar em primeiro lugar na nossa família. Não éramos um bando de santos, nunca fomos, ainda não somos, né? Mas a gente sabe disso, que tem que ter Deus na sua vida. Confessamos que as dificuldades surgem especialmente quando vem a adolescência, a faculdade, que são períodos perigosos para esse pedido que a gente faz a Deus e o compromisso que a gente tem de querer salvar os nossos filhos, levar para a salvação, levar para Deus. Quando chega a adolescência e quando chega o tempo da faculdade, são períodos difíceis, porque as influências de fora são muito, muito grandes, juntando
com a ânsia que todo adolescente e jovem tem de querer ser dono da própria vida, da própria opinião, do próprio estilo de vida. E nisso aí, nem sempre a gente acerta. Mas, como eu disse, o nosso Jesus Cristo continua no nosso barco. Ainda dorme no nosso barco e quando nós precisamos, nós pedimos para Ele. Então, a gente estava falando da divina providência, né? A providência divina de Deus na nossa vida, na vida do casal. E aqui tem outras dimensões da mística do pólen. Agir em silêncio e amar antes de falar. São duas coisas muito próximas, entrecruzadas, né? Acho que a gente tem que ser generoso, né? A generosidade entre o marido e a mulher, às vezes vale mais do que declarações de amor. Porque são atos, são atitudes de amor. Não estão dizendo eu te amo, mas estão amando. E o outro nota isso, sabe disso, vê que ele é generoso, eu vejo como ele é generoso comigo, que é importante, eu sinto que é o amor. Admirar o outro, ver as suas qualidades, incentivá-lo. Aliás, a admiração é essencial para a felicidade do casal. Um tem que admirar o outro. A pior coisa seria um desprezar o outro, ou humilhar o outro, ou achar que o outro é menos, né? Não. Sempre tem que haver admiração de um pelo outro. E eu quero dizer para vocês que eu cresci muito com o Albio. O Albio, às vezes, me falava coisas que eu não pensava, não estava pensando nisso. Claro, por exemplo, uma vez eu cheguei em casa, contei que estava havendo uma fofoca, uma conversa entre o meu grupo lá de amigos, professores e tal, e eu fui contar para ele. E ele me interrompeu e disse, escuta uma coisa, tu visse isso, tu sabes isso? Eu digo, não, eu estava falando, eu estava contando. Ele disse, então não me interessa, porque se não é verdade, é uma calúnia. E se é verdade, é maledicência. Não me interessa nenhum dos dois. Eu admirei o meu marido por isso e aprendi com ele. Embora que mais tarde eu já andei fazendo umas fofocas, mas depois me arrependi. Então, quero dizer que ele me ajudou, como é que eu vou dizer? Ele me valorizou. Porque eu era professora, mas só com cursos de férias. Eu queria muito fazer faculdade. E ele me incentivou, me obrigou quase, foi inclusive fazer junto à faculdade comigo, para que eu pudesse fazer. E eu fiz a faculdade, claro que ele sempre passou em primeiro lugar, né? Mas eu passei em segundo. Então, nós fizemos juntos a faculdade para eu ser uma melhor professora. Ele sempre me valorizou em tudo, nos meus palestras que as pessoas me convidavam para fazer, ele sempre valorizou, nunca contrapôs e me ajudou. E também comecei a escrever livros, lá fui eu, ele me valoriza, me ajuda. Eu tive aquela minha depressão, depois daquela depressão, graças a Deus que ele me ajudou a me curar, eu inclusive comecei a trabalhar como voluntária na Colônia Santana e foi muito bom, foi muito bom. Trabalhei mais de 30 anos como voluntária na Colônia Santana, indo lá toda semana, né? E ele não reclamava, às vezes até foi comigo, me ajudava nas festas, nos bingos, nos almoços, nas rifas, e em tudo ele me ajudou. Eu acho que isso tudo só aconteceu por amor, porque eu acho que não devia ser fácil para ele muitas vezes nos acontecimentos. E eu acho que eu também ajudei-o em tudo que era possível, que era necessário, né? O que eu quero dizer, não ficava aluando, porque o Albio é isso, o Albio é aquilo, faz aquilo. Não, elogiava meu marido quando era possível. E tem uma coisa importante, não falava mal dele nos grupos das minhas amigas, que é uma coisa terrível, eu sempre achei horrível quando estava no grupo de mulheres e uma e outra ficar falando mal dos maridos. Jamais eu faria isso, porque, inclusive ele é o meu orgulho, eu não falaria porque nem teria motivo para falar. Bom, mas isso, a gente está dizendo aqui que amar, então amar não é tão difícil assim, porque tem que assim, é amar o dia inteiro.
Amar o dia inteiro, em todos os momentos, mesmo nas horas que o outro está chato, emburrado ou emburrada, eu, né? E essas coisas pode acontecer. Mas aí a gente tem que levar, olha, uma coisa importante no casamento, o casal deve ser alegre, né? Eu e o Óbvio, né? Houve ocasiões em que ele estava emburrado e eu dizia para ele, vai se emburrar a vida inteira? Quanto tempo vai ficar emburrado? Nós temos que viver juntos, como é que vamos fazer? Né? E aí a gente acabava brincando e acaba brincando mesmo. Amor e espiritualidade são muito parecidos. Tudo que não cresce morre. O amor como a espiritualidade. Então, é a obrigação do casal de fazer crescer. Fazer crescer. Porque se não se está subindo e está descendo, né, é complicado, porque um puxa o outro. O mais pesado, né, o que está mais por baixo, o que está mais desanimado, leva o outro. E não é isso que Deus quer. Né? O homem também fala em que voar é preciso ter duas asas. O casal tem que ter duas asas. Se ficar, se quebrar uma asa com a outra, o pássaro não voa. O nosso casamento só voa para Deus, só se eleva, só melhora, só se enriquece, os dois fazendo cada um a sua parte. Se um desistir, acabou. E a coisa mais triste que pode haver é um casamento medíocre. Um casamento em que um dos dois entra na mediocridade, não quer crescer e, sei lá, por qualquer motivo, qualquer coisa, não estão mais os dois um só. Tem uma poesia muito interessante, que o título é A Mulher. Não vou ler a poesia inteira, mas tem uma parte que diz assim: ela sabe elevar a glória e arrastar ao fracasso. Faz de um homem um rei e de um rei um palhaço. Ela pode fazer isso. Né? Então, e vice-versa. O marido também pode deixar a mulher, né, chatinha no chão ou pode elevá-la. Né? E isso é muito importante, né? A mediocridade é horrível. E a indiferença também é. Até porque a indiferença leva à mediocridade. O amor, né, amar é arriscar-se. A gente sabe, quando entra num caminho a dois, no casamento, está sabendo que está se arriscando. Padre Zezinho tem uma música em que ele diz, né? A vida é vazia e triste para quem não arrisca no amor. Não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Né? Então a mesma coisa é no casal, num casamento. Né? Exige-se a ajuda mútua na busca da perfeição. O mundo diz que amor é uma coisa e casamento é outra. Então eles dizem, uma coisa é amor e a outra é casamento. Então, não, eu mantenho certo, eu tenho minha família, eu pago a minha mulher, não falta nada para ela, mas a minha vida aqui fora é minha, coisa e tal. Não, não é assim, né? Nós católicos dizemos, amor e casamento são uma só coisa. Não tem isso de amor é aqui em casa, casamento é aqui em casa e amor é lá fora. Não, nós católicos dizemos que amor e casamento é uma só coisa. Tudo na vida do casal é matéria-prima para um amor maior, que busca a santificação, que é esse o objetivo, né, de Deus quando Ele criou a família e juntou o casal. E existem muitos casais que, né, desde a história da Bíblia e até hoje, que têm uma vida maravilhosa, vieram de Deus e vão para Deus juntos, né, como santos. Francisca e Franz, que eram da Áustria, esse é interessante, um casal muito interessante. Os dois eram profundamente religiosos, né? Eles eram considerados pelos vizinhos fanáticos religiosos. Né? Tanto que quando eles se casaram, a lua de mel, eles foram para Roma para conhecer todos os lugares santos que tinha em Roma. E
E acontece que eles casaram em 36, aliás, eles casaram um dia antes que eu nasci. Casaram dia 9 de abril de 36. E 2 anos depois, Hitler invadiu a Áustria com o nazismo. O nazismo passou a dominar tudo, e eles sabiam que a vida deles ia mudar para o martírio, como realmente aconteceu. Teria que ser obrigado, o novo governo, né? Todos eles tinham que se alistar no exército de Hitler, nazista, e ele se recusou, porque não iria, né, matar, como ele disse, não iria matar gente inocente para tentar colocar um exército que era trágico, danoso para toda a população. Aí ele foi preso, foi condenado, houve um processo marcial, e no dia 9 de agosto de 43, né, ela até assistiu o assassinato dele. Ele foi condenado à morte e foi morto. E ela viveu até 2013. E com as 3 filhas, elas assistiram à beatificação do seu marido. Quer dizer, um casal que viveu dentro, né, do catolicismo, um amor a Deus, com a fé muito firme, preferiram a morte e o sofrimento, e a orfandade e a viuvez, do que ser contra a lei de Deus. Então, e haveria muitos outros, né? Eu estou citando assim outras pessoas, mas todos nós conhecemos casais que procuraram ser católicos, acontecesse o que acontecesse. Em primeiro lugar, Deus na sua vida. E a gente deseja isso para todos os casais do Pólen, que tenham a sua força de fé baseada na Eucaristia, fazendo a sua confissão, a sua comunhão, e seguindo o que a mística Pólen ajuda para o crescimento particular de cada um e a santificação dos dois juntos, do casal junto, e claro, como a fonte de um rio, né? Conseguir transmitir isso para os seus filhos, para que eles também se santifiquem e toda a família esteja um dia no céu, junto de Deus. Vocês querem dizer alguma coisa, querida? Não. Não tem nada para dizer? Amém. Ah, então tá. Mas nós vamos cantar? Então, a Mafalda terminou a fala dela lá dentro de casa, assim, meio trágica, falando em morte e tal. Bom, a morte... Faz parte. Parece a piada, faz parte da vida, não, é o fim da vida, né? Mas está no final de qualquer história, a 2, a 3, sozinho, vai chegar, né? Eu e a Mafalda, nós somos um casal, como vocês viram, passamos por altos e baixos, mas a nossa vida foi uma festa, né, mãezinha? Foi. Nós tivemos... Está sendo, porque ainda não terminou. A Mafalda é o tipo da mulher assim que eu já contei para ela determinadas piadas, eu já contei 8 ou 9 vezes. Cada vez que eu conto, ela cai na gargalhada. Eu nunca vi, ontem falei que a coisa que ela mais tem comigo é frouxos de riso, né? Eu conto qualquer coisinha, ela cai na gargalhada. Porque está feliz. Ninguém que dá gargalhada está triste, né? Nós somos um casal muito amigo, nós somos um casal muito brincalhão, gostamos de brincar um com o outro, gostamos de viajar juntos, gostamos de ver o mesmo filme, a mesma paisagem. Aliás, uma paisagem, quando a gente tem alguém de que a gente gosta, fica 2 vezes mais bonita. Às vezes tu olha uma paisagem, ai meu Deus, se a Mafalda estivesse aqui para ver isso aqui. Tu também tem desses? Tenho. Não, eu só não gosto dos teus programas de bicharada da África, que eu não aguento na TV. A Mafalda não quer ver bicho, eu adoro bicho, né? Muito bem. Mas então, agora, nós queremos dizer que toda vida tem altos e baixos, uma coisa que é super conhecida, todo mundo sabe disso. Só que Deus nos fez com uma capacidade enorme de a gente esquecer rapidamente as pedras, os espinhos.
E a gente, as flores, né, o perfume, a gente vai levando pela vida toda. Então, para terminar, tem uma música que devem conhecer, da irmã Miriam Collins, né? O nome é Não Esqueçam o Amor. E aí, Mafalda, vamos fazer aqui uma dupla caipira para vocês aqui, né? Não esqueçam o amor. Eis o amor, caridade, dom da eternidade, que na entrega da vida, na paz repartida, se faz comunhão. Deus é tudo em meu nada, sede e fome de amar, por Jesus e Maria, Mãe Imaculada, todo mundo salvar. Não esqueçam o amor, não esqueçam o amor, Dom maior muito além, do maior muito além dos limites humanos, do ser Deus em nós. Entrega total, entrega total. Não se nasce sem dor, Não se nasce sem dor, por amor assumida. Nada resta ao final do caminho da vida, a não ser o amor. Só o sofrer nos ensina, o amor que ilumina, toda a vida renova e dá sempre mais prova concreta da fé. É o amor criativo, no doar-se ao irmão, filho sim de Maria, Mãe Imaculada, fica em pé junto à cruz. Não esqueçam o amor, não esqueçam o amor, Dom maior muito além, do maior muito além dos limites humanos, do ser Deus em nós. Entrega total, entrega total. Não se nasce sem dor, Não se nasce sem por amor assumida. Nada resta ao final do caminho da vida, a não ser o amor. Quando as forças da morte parecerem mais fortes que o evangelho da vida, arrastando sofrida infeliz multidão, Deus em nós seja o trigo que ao morrer faz viver, e no amor de Maria, Mãe Imaculada, bem e luz vencerão. não esqueçam o amor, Não esqueçam o Dom amor, maior muito além, do maior muito além, dos limites humanos, do ser Deus em nós. Entrega total, entrega total, não se nasce sem dor, por amor assumida. Nada resta ao final do caminho da vida, a não ser o amor. É isso aí, garotos. Minha velhinha querida. velhinha avó. É a avó mesmo. Velhinha é a avó.